Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Esté, capítulo 6, que diz assim: Amã é forçado a honrar Mordecai. Naquela noite, o rei, não podendo dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei, e se achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: o que honra e distinção se deram a Mordecai por isto? Nada lhe foi conferido, respondeu o servo do rei, que servia. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa real para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. O servo do rei lhe disse: Amã está no pátio. E disse o rei: que entre. Então Amã, e lhe disse o rei: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradará o rei mais do que eu? Até aí. Até aí vocês lê depois, tá? Vou começar a falar. Sabe, Amã, ele era um homem muito arrogante, muito arrogante. Era aquele tipo de homem que ele não queria saber nem quem tocou fogo no mar, ele queria comer peixe assado. Que não media as consequências para ele chegar aonde ele queria chegar. Não importa a cabeça de quem ia rolar, mas ele queria concluir os objetivos dele. Só que Amã não contava que Mordecai e Esté, os dois eram projeto de Deus. Eles não estavam no palácio, por acaso, não caiu de paraquedas no palácio, não. Os dois eram projeto de Deus. Amã não sabia quem realmente era Mordecai e nem quem realmente era a rainha Esté. Porque a Mordecai falou para Esté: não conta nada sobre de que povo você é. Não conta, isso é o nosso segredo. Ou seja, tudo preparação de Deus. Deus tem a maneira, os métodos dele trabalhar, estratégia. Deus é estrategista. E a pessoa que anda com Deus em obediência, ele aprende. Ele aprende. Então, como Mordecai tinha descoberto lá que Bigtã e Teres estava irado contra o rei e tinha planejado matar o rei, e isso Mordecai fez, contou a Esté e a Esté contou para o rei. Isso foi escrito lá no livro das crônicas. Mas quem tinha levado a glória e a honra por tudo isso não foi Mordecai, foi Amã. Só que Amã não pensava, não sabia que estava escrito ali. Não, ele falou: não, eu não vou perder essa oportunidade de crescer. Não, fui eu que descobri tudo. Então, ele estava ali. Mesmo se não tivesse escrito nos livros das crônicas, Deus fazia o rei Assuero saber. Sabe qual é o nosso problema, nós seres humanos? É que nós gostamos de quantidade. Mas eu costumo dizer que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Um com Deus é maioria. Eu digo isso porque eu vivo isso dia a dia na minha vida. Eu não tenho quantidade, mas eu tenho um Deus que é dono de tudo. E é assim que nós devemos ser. Bom, você aceita o conselho se você quiser. Você não é obrigado. Eu vivo assim. E Mordecai sentava ali na porta do palácio e todo
aquele povo que estava lá, aqueles amigos lá, amigo entre aspas, quando Amã recebeu uma glória tão grande que só o rei Assuero estava acima dele. Todos tinham que se curvar perante Amã. Quando ele passasse, era a ordem real. Mas Mordecai tinha um Deus que ele só se curvava perante o nosso Deus. Ele não se curvava. E aquilo ali foi aumentando o ódio no coração de Amã, porque todo mundo tinha que se curvar. Ele se achava já o rei. Só não estava sentado no trono, mas era assim que ele se julgava. Sabe? Deus dá poder para nós, autoridade, mas nós temos que saber usar. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Olha, às vezes nós plantamos uma semente e aquela arvorezinha vai crescer, né? Aquela semente ela vai virar uma árvore, vai crescer e vai dar muito fruto. Não vai ser só uma semente que vai sair dali. Ela vai se multiplicar por milhares e milhares de frutos. Então nós temos que tomar cuidado e plantar uma boa semente para nós colher bons frutos. Quantas sementes boas você não já plantou? E aí você, meu Deus, mas por que está saindo? Os frutos dessa árvore estão saindo quase tudo estragado. Já não aconteceu com isso, você que tem plantação? Já aconteceu. Mas a semente foi selecionada e por que nasceu tanto fruto estragado? Mas aí você vai arrumar um produto que vai jogar lá e aí vai começar a dar semente, frutos bons, não é verdade? Mas o Amã tinha deuses. Amã não tinha o Deus verdadeiro, mas Mordecai tinha. E Mordecai confiava de olho fechado. Eu fecho o olho, vou pisando porque... Mas tu não está sabendo que tem um mar na tua frente, não tem problema não. Meu Deus, eu vou pisando e ele vai fazendo a água ficar que nem o chão. Faz uma passarela por cima da água para eu andar. Esse é o meu Deus. Quando nós andamos com Deus, é assim que ele faz. Ele abre caminho no meio do mar, ele abre porta onde todo mundo diz não tem como ele entrar, não tem como ela entrar. Deus disse tem porque é meu filho, é minha serva e vai entrar. Vai entrar, vão ficar de boca aberta quando vê aonde Deus vai te colocar. Aonde Deus vai te colocar. Não importa quantos estão se levantando contra você. Mas eu te digo que tu é mais do que vencedor. Se você permanecer com o Senhor você vai vencer. Mas se você for daqueles que nem Amã, olhar para a quantidade, para a multidão, tu já é um quê? Um fracassado, um derrotado, uma derrotada. Se você sair dos pés do Senhor para ir para o mundo, você é derrotada. Escreve o que eu estou te falando, se não vai ser assim. E ali, Mordecai prepara uma forca. Não, porque aquele judeu Mordecai, ele me insulta. Eu passo, ele não se curva diante de mim. Todos fazem, só ele. Mas aí os fofoqueiros estavam lá e disse, sabe por que ele não se curva, Mordecai? Porque ele contou para nós que ele adora somente o Deus de Israel. Ah, é? Mas ele vai ver. Ele vai ver se esse Deus vai livrar ele. Olha que atrevimento. O cara era topetudo mesmo, arrogante. Ele era mais topetudo do que não sei nem o quê. O cara era prepotente. Mas essa arrogância vai acabar. E aí, Esther não tinha contado nada pro rei. Mordecai continuou na dele ali, na obediência. Sabe, não vou me curvar, só me curvo, meu Deus. E cada vez que Amã passava, Mordecai ficava mais virada. Não, cada vez que Amã passava, Mordecai não se curvava, era motivo para a ira de Amã. Mas aí Deus viu que já estava na hora de honrar o quê? Mordecai. E Deus, naquela noite, Deus tirou o sono do rei. Disse, hoje tu não vai dormir não, porque chegou a hora de eu honrar o meu servo. Chegou a hora de eu honrar a minha serva. Eita, glória a Deus, aleluia. Tudo tem seu tempo. Não se preocupe. Nós somos apressados, não somos? Chegou a hora. E aí, formiga na cama do rei. Não, isso é força de expressão, né? Rei rola para um lado, rola para o outro, não acha sono. Ai,
Pega o livro lá das memoriais, o livro das crônicas, lê aí. Aí leu. Quê? Como é que é esse negócio? Foi Mordecai que descobriu tudo. Que honra se deu? Nada, rei, não foi feito nada por ele. Nada, nada. Ah, não, mas isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Tá vendo você? Que diz assim, eu fui, sabe? O lugar era meu, mas me roubaram. Esse lugar estava preparado para mim. Se o lugar foi preparado para você, minha filha, meu filho, pode ter até alguém sentou. Chegou e sentou, porque eu sou amigo do rei, porque eu sou assim com o rei, só o rei está acima de mim, então isso aqui tudo é meu. Mas vai sair da cadeira diretamente para a humilhação. E depois o final é forca. A forca que ele preparou, ele mesmo vai ser enforcado nela. É isso que acontece. E aí o rei disse, mas que honra se deu? Nada, rei, nada foi feito. Quem está aí no palácio? Amã. Amã estava lá no pátio, porque Amã já tinha ido para fazer o quê? Para falar para o rei que ele tinha feito uma forca para enforcar Mordecai, porque Mordecai conspirava contra o rei, não adorava, estava fazendo um plano mortal, tudo mentira, inventou uma mentira. Mas a mentira, tem gente que diz que mentira tem perna. Mentira não tem perna, mentira é uma bola. Quanto mais ela vai rolando, ela vai se enrolando. É a mentira. É melhor falar a verdade. Mentira não tem perna. E o que acontece com bola? Ela vai rolando, 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 até cair num buraco, né não? É isso que acontece com as bolas. Mas a mentira voa. Voa, vai acabar caindo no barranco. E a verdade anda devagar demais. As passadinhas da verdade, quando ela chega no lugar que ela tem que chegar, a pessoa até já desistiu. Mentira. Ela sempre chega na hora certa. Porque a verdade é Deus. Deus é verdade. E aí, manda ele entrar. E a mãe já, nossa, o rei já mandou eu entrar sem precisar nem me apresentar, sem me anunciar, já mandou. Esse rei me ama mesmo. Quem será que o rei ama mais do que eu? Só eu mesmo. Eita, Chapolin Colorado. É eu mesmo. E aí o rei pergunta, o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Olha, como o cara ele se achava a última gota d'água no deserto. Se achava. Ele dizia assim, melhor do que eu, só eu mesmo. Não tem ninguém melhor do que eu. Menos. Deseja para os outros aquilo que você quer para si. Sabe por quê? Porque bate e volta. Se for bênção, você vai ser abençoado. E se for maldição, vai cair também na tua cabeça. Então, escolha a bênção. A bênção e a maldição, a bandeja está ali. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Não se engane, por mais que o prato da maldição pareça aquele filé mignon, é tudo mentira. É melhor tu comer costela com Deus do que comer filé mignon com Satanás. Melhor. Feijão com arroz com Deus do que filé mignon com Satanás. E ali, o que faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Rei. Com ele mesmo, ele pensou, quem será? Quem será que o rei deseja honrar? Só eu mesmo, né? Porque eu sou quase o rei. Então é eu mesmo. Ele disse, rei, coloca essa pessoa para montar no cavalo do rei, coloca a coroa do rei, a veste do rei. E aquele príncipe mais honrado, aquele príncipe, sabe? Manda ele puxar pela praça da cidade gritando, assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Olha só, tá vendo só? Quer dizer, ele escolheu tudo de bom e do melhor, porque ele achava que era para ele. Ele achava que era para ele. Ele não achava que era para Mordecai. Tá vendo o que eu falei agora há pouco? Que a gente tem que desejar para os outros aquilo que nós queremos para nós também. Aquilo que nós queremos ser bênção para nós, então é bênção para o nosso irmão, para a nossa irmã, para aqueles que estão do nosso lado. E até para aqueles que estão distantes também. É assim que nós devemos desejar. Não vou falar que a gente fica bravo, mas depois a brabice já passa.
Não entra nessa não de ficar irado, não, porque isso aí vai servir o quê? De laço do capeta para você. Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Não deixa, porque isso vai acabar mal. Aí, Amã, sou eu. Então, o que o rei fala para Amã? Então, te apressa, e isso tu vai fazer com quem? Com o judeu Mordecai. Aí Amã queria que o buraco se abrisse e ele descesse de buraco adentro. Isso, você vai fazer exatamente tudo o que você me falou aqui e não vai omitir nada do que você falou. Você vai fazer isso com o judeu Mordecai, que está lá na porta. Ou seja, a mãe era topetuda. Ele dizia assim, Mordecai está lá sentado na escadaria da porta do palácio. Eu estou dentro do palácio. Aquele pouca coisa tem poder contra mim? Não tem não. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a nossa vida está na mão de Deus, não importa onde você esteja. Aquele lugar que Deus tem preparado para você, quem está sentado vai cair da cadeira. Quem está no trono vai cair de ponta cabeça. O lugar é teu e ninguém vai ficar com ele. Deus remove do trono, do altar, desce, que o lugar não é teu, o estrupício. Vai saindo a assombração, vai saindo. E ali, lá vai Amã, revoltado da vida. Quem mandou ele falar aquilo? Não, e ele queria mais. Ele foi lá, o quê? Para pedir a morte de Mordecai. E o rei ia conceder. Mas só que quem anda com Deus anda na frente. Quem anda com Deus anda na frente das coisas. Tu pode até pensar, o mundo pode até pensar, coitadinho dele, ele fica só ali pensando, meu Deus, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me ajudar, Deus vai fazer eu chegar lá. Tudo a conversa dele é assim, ele acha que esse Deus dele vai ajudar. Vai. Deus vai ajudar. Se você não arredar o pé, não sair da posição que ele te mandou ficar, tu pode ter certeza que tu vai chegar. Se esse teu projeto você já colocou na mão de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Agora, se você não colocou na mão de Deus, é problema seu. Tu não colocou na mão de Deus. Tudo que nós colocamos na mão de Deus, vai dar certo. Mas aquilo que nós não colocamos, não vai dar. E aí Mordecai, Amã vai. Mordecai, olha, tá aqui a veste real, a coroa do rei, o cetro do rei. Tá aqui, Mordecai, senta nesse cavalo que eu vou te levar. Aí lá vai Amã puxando pela praça da cidade, morrendo de vergonha. Assim se faz com um homem a quem o rei deseja honrar. Já imaginou? Primeiro-ministro do rei puxando um daquele que ele achava que era insignificante, pouca coisa, e ele, que era o todo-poderoso, o grande, quase o rei, passando por aquela humilhação. Cuidado com o que você está fazendo com os outros. Porque, olha, quando você aponta 2 dedos para alguém, tem 3 apontando para você. Cuidado com essa semeadura. Por mais que você está fazendo aí tudo escondido, debaixo da maracutaia, ali, que nem Berno com as 7 capas, não tem nada que se faça em oculto que não é revelado. Não tem nada encoberto diante dos olhos de Deus. Aquilo dali estava praticamente impossível para o homem. Mas o que Deus fez? Deus tirou o sono do rei. Foi o próprio rei, não foi primeiro, não foi ministro, não foi eunuco, não foi conselheiro que foi falar para o rei, não. É o próprio Deus que vai. É isso que eu falo. Se você não tiver ninguém para te ajudar, o próprio Deus vai e te ajuda. Ele vai, ele desce, ele manda anjo, arcanjo. Ele faz qualquer negócio, porque ele pode todas as coisas. Ele faz até um cavalo, uma besta, um jumento, um bode, qualquer coisa ele usa para te ajudar. Ele usa. Mas você não fica sozinha, você não fica sem socorro. Então, tu acha que tem algum outro Deus que pode fazer isso?
Tem algum ser humano que pode fazer o impossível, ressuscitar morto? Porque Mordecai podia, se fosse ali pelo ser humano, ele podia dizer que aquela forca, ele ia ser pendurado naquele madeiro. Ia. Porque só o rei estava acima do Amã. Amã era o primeiro-ministro do rei. Então, vou te falar uma coisa. Não se preocupa com quantidade, não. Se preocupa com qualidade e continua fazendo as coisas que agradam a Deus. Porque no momento certo, Deus vai te honrar. Ah, mas ninguém está sabendo o que eu estou fazendo. Eu já fiz tanta coisa, mas ninguém sabe. O que eu levo é só cacetada. O que eu levo é só marretada. Ninguém me vê nesse lugar. Parece que eu estou escondida. Sabe, me isolar, não se preocupa não. Deus está te vendo. Continua fazendo o que é certo. Continua fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque Ele está se agradando de você também. E no momento certo, todo mundo vai saber quem é você. Que Deus te ama, que você é uma serva de Deus, que você é um servo de Deus. E é por isso que você vai chegar onde, naquela cadeira, naquele lugar que Ele te prometeu, tu vai chegar lá. Mas, Francisca, tu não sabe, os grandão já chegaram. Ah, grandão? Não, grandão que eu sei só tem Pai, Filho e Espírito Santo. Para mim, esses são os grandão. O resto é tudo mini, 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 mini. Pequeno, entendeu? É assim. Não se preocupa, não. Continua fazendo a obra. Continua fazendo aquilo que agrada a Deus. E aí, o mais Ele vai fazer por você e por toda a sua casa. O que aconteceu com Amã? Parou por aí? Lê o livro de Esté todo, que você vai saber o que aconteceu com Mordecai. O que aconteceu com Amã. Amã em toda a sua casa foi morto. De pendurado no madeira. Então não se levanta contra os servos de Deus, não. Não se levanta contra aquele que é escolhido de Deus, por mais que você ache que ele é uma formiguinha insignificante. Mas ele tem um Deus que é o dono de tudo e de todos. Foi que criou todas as coisas. Todas as coisas. Ah, mas eu sou muito poderoso. Ah, eu sou dono do banco. Eu tenho uma fábrica de dinheiro. Isso aí para Deus também não é nada. Não, não é nada, baixa essa bola. Baixa essa tua bolinha aí, te coloca no teu lugar, seja humilde. Não, mas eu não estou falando para ser humilde, para tu dizer, vou deitar no chão, sou tão humilde, vou andar rasgada, vou andar suja, vou deitar bem ali para todo mundo passar por cima. Não, não é isso aí não. Não é relaxamento, não. Porque andar sujeira, andar rasgado não significa humildade, não. Tem tanta gente que anda aí rasgadinho, mas não tem nada de humildade. E tem outros que andam cheio do ouro, da prata, muito dinheiro, mas é uma pessoa tão humilde que você... Meu Deus, porque tem gente que pensa que riqueza, ter dinheiro, isso aí é ser humilde. Tem gente que tem muito dinheiro e tem... Mas ele é humilde. Tem gente que não tem nada, não tem um pau para jogar num gato, mas tem um orgulho. Deus sabe todas as coisas. Deus não dá asa para cobra. Se Deus desse asa para cobra, não tinha mais nenhum ser humano em cima da terra. Porque a cobra se arrasteja. E você sabe o jeito que ela faz? Ela entra em qualquer buraco, ela se mexe. Serpente é terrível. E cuidado com as serpentes disfarçadas de gente. Porque antigamente ela rastejava, mas hoje ela anda de pé. Vestida que tu diz, meu Deus, que coisa que é aquilo ali. É a serpente. A serpente, tu tá pensando que a serpente vem assim, que nem, ai, já vou... Com nem serpente? Não, ela vem disfarçada de gente. É por isso que tá difícil de discernir. Se você não tiver o Espírito Santo, não tiver discernimento, tu não vai saber quem é serpente e quem é gente. Porque hoje em dia o negócio tá feio, viu? Mas fica aos pés do Senhor, que aí nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele dará a ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Não é verdade? Amém? Glória a Deus, vamos orar?
Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, meu Deus, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, meu Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, meu Deus, que essa pessoa venha ser curada, sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai. Uma unção dobrada, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, meu Pai, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que o coração dessa pessoa vai ser cheia do teu amor, venha ser cheia do teu Santo Espírito, venha ser batizada com teu amor, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, se ela estiver enferma, que ela venha ser curada. Se tiver alguma obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, ou palavra de maldição contra a vida dela, que venha ser quebrada, venha ser desfeita. Eu te peço, Senhor, aviva a tua obra, dá crescimento para a tua obra, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Remova, Pai, todo o mal, Pai, e renova as forças do teu povo, Pai, aqueles que estão cansados, que não tem mais força para te buscar, Pai. Tira todo o atrapalho que impede o teu povo de te buscar, Senhor. Vai tirando, Pai, toda a cegueira espiritual que o Satanás colocou na vida desta pessoa, nos olhos, para que ela não veja. Tirou o entendimento dela para que ela não te busca, Pai. Que o entendimento desta pessoa, Pai, venha a ser, Pai, iluminado pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Tira tudo aquilo que estava atrapalhando, tudo aquilo que estava impedindo essa pessoa de te buscar, que toda vez que ela dizia, domingo eu vou para a casa de Deus, acontecia uma tragédia, um atrapalho que ela não chegava, acabava se embaraçando pelo meio do caminho, não chegou. Mas a partir de hoje, todo o atrapalho seja jogado por terra. Tira, Senhor, toda a pedra de tropeço, todo obstáculo, todo embaraço da vida do teu povo. Que teu povo venha te buscar. Busca o Senhor enquanto é tempo e enquanto está perto, enquanto se pode achar. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito da inveja, espírito do câncer, espírito do medo, palavra de maldição, maldição hereditária, seja quebrado, seja lançada por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai removendo, Pai, dos nossos caminhos, aquele espírito de tranca-rua, Pai, que trancou aquela porta para aquela pessoa não conseguir esse trabalho, Pai. Remove esse demônio, Pai, dos nossos caminhos, que ele seja lançado no fogo do inferno. Esse espírito da pombagira, da Jezabel, do tranca-rua, do enxucaveira, Maria, Mulambo, Zé Pelina, vai saindo Satanás e seus demônios, bate em retirada agora, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, da vida desta mulher, espírito do medo, espírito da depressão, espírito do câncer, espírito da morte, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te expulso da vida deste homem e da vida desta mulher, Satanás, agora, no nome do Senhor Jesus. Esse demônio que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, vai saindo da vida dele e da vida dela, Satanás, no nome do Senhor Jesus. Pai, visita, Senhor, a Cracolândia, Pai, e liberta o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, visita nossos locais de trabalho, Pai, removendo todo espírito de contenda, todo espírito de inveja, toda seta de Satanás que foi lançado, toda armadilha seja quebrada, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essas legiões de anjos, Senhor, nos nossos lá, Pai, restaura os casamentos, Pai, destrói, Pai, essa obra de macumba que foi feita para destruir esse casamento, para destruir esta empresa, Pai, destruir esse comércio, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, Pai, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, Pai, onde tiver uma pessoa enferma, que o Senhor esteja tocando para curar, Senhor. Toca do alto da cabeça, planta dos pés e cura o teu povo de toda e qualquer enfermidade, Pai, que tiver física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, que todas as correntes sejam quebradas, todo o mal seja removido agora, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.